Bem-vindos! Hoje vamos explorar um tema que tem gerado muita conversa online. O shifting. Aquela ideia de mudar a consciência para outras realidades, sabe? Exato. E para nos guiar, a gente está usando aqui o Guia para um Grande Shifter 2. Isso mesmo. O nosso plano é, tipo, desembrulhar os conceitos que esse guia traz. O que é CR, realidade atual, e DR, a realidade desejada. E alguns fenômenos bem curiosos que aparecem associados a isso. Pronto, vamos lá mergulhar nisso. Ótimo. Então, o material que a gente analisou descreve o shifting como uma transferência intencional da consciência. É interessante porque, para quem pratica, eles dizem que não é só sonhar lúcido ou visualizar, sabe? Não é só imaginação, então. Pelo que o guia indica, não. Falam de uma imersão total, com todos os sentidos, numa outra realidade mesmo. E como é que se tenta fazer isso? O guia fala de métodos, né? Sim, menciona alguns bem populares. Tem o método Raven. Ah, já ouvi falar. É aquele de contato é 100, focado na DR, num estado bem relaxado. Esse mesmo. E tem também o método do script. Script, tipo escrever um roteiro? Exatamente. A ideia, segundo o guia, é detalhar ao máximo a realidade desejada nesse roteiro. Detalhes sensoriais, emoções, tudo para tornar a DR bem palpável na mente antes de tentar a mudança. Entendi. Tipo, preparar o terreno mentalmente. Isso. E ligado a isso tudo, tem um princípio-chave que o guia bate muito na tecla: a lei da suposição. Lei da suposição. O que seria isso? Bem, de acordo com a fonte, o fundamental é você assumir com total convicção que já está na DR, ou pelo menos que a mudança é inevitável, que vai acontecer. Ah, então a crença é tudo. Ter que a sua percepção, a sua crença firme pode moldar a experiência da realidade. O poder está todo na mente do praticante. Essa ideia da convicção é forte mesmo. E isso leva a outras coisas no guia que são, tipo, bem mais estranhas, né? Como a ideia do clone. Ah, o clone, o guia tenta explicar isso, diz que enquanto a sua consciência principal estaria lá na DR, Na realidade desejada, isso ficaria aqui na CR, na nossa realidade atual, uma versão sua funcionando meio que em piloto automático, piloto automático. Pra quê? para manter as rotinas, o dia a dia, para ninguém notar que a sua consciência principal deu uma saidinha, entende? Uau! É. É quase ficção científica dentro da própria prática. Bem, agora acho que a gente chega num ponto que o guia detalha bastante, que me deixou curioso. O tal do blackout. Sim, o blackout. O guia descreve como um apagão mesmo, uma perda súbita de memória ou até de consciência que pode rolar durante a tentativa de shifting ou logo depois. Um apagão? Mas por quê? Então, a análise que está no guia, eles acreditam a uma tal de Raven Moon e dizem que foi validada por um psicanalista consultado pela autora, sugere uma explicação psicológica. Psicológica? Como assim? A teoria que apresentam é que a mente poderia perceber o shifting como algo não natural, quase como se fosse um trauma, sabe? Hum, E aí, como defesa, a mente ativaria mecanismos para impedir essa transição ou, o que seria mais comum, para apagar as memórias da experiência na DR. Daí o apagão, o esquecimento. então o blackout seria uma defesa da mente. Pela interpretação do guia, sim. O interessante é como eles enquadram algo que deve ser frustrante para quem tenta, né, como um mecanismo de autoproteção da própria mente. É uma interpretação bem complexa, e o guia sugere como lidar com isso. Sugere sim. Fala em estratégias tipo reprogramação mental. Basicamente, tentar convencer a própria mente de que o shifting não é perigoso, que é seguro. Fazer as pazes com a própria mente, então. É por aí. E também menciona usar sonhos lúcidos, talvez como uma ponte, sabe? Um estado que facilitaria a transição, talvez driblando essas defesas aí. Interessante. Outra coisa que achei importante que o guia esclarece é a ligação com a física quântica. Muita gente mistura as coisas, né? Pois é, mistura mesmo. Mas o guia é bem direto nisso. Afirma que, olha, física quântica estuda o mundo subatômico, partículas e tal, e que não existe hoje base científica reconhecida para aplicar isso diretamente ao shifting. Então essa associação é mais uma interpretação popular. Exato. O guia trata mais como uma metáfora, ou uma interpretação que as pessoas fazem, talvez buscando uma validação externa, né? Para algo que é tão sugestivo, tão interno.
não como um fundamento científico da prática em si. Certo. Bom, então, resumindo o que a gente viu aqui nesse material, o shifting, como apresentado no Guia para um Grande Shifter 2, parece ser uma prática bem focada na exploração da consciência, né? E nessa ideia de realidades alternativas. Uhum. A mentalidade, a crença, é super importante, como vimos na lei da suposição. E aí surgem esses conceitos bem particulares, tipo o clone e essa explicação psicológica toda para os blackouts. Sem dúvida. O material descreve o shifting como uma jornada bem interna, subjetiva, centrada na mente mesmo, com seus próprios termos, seus desafios e suas próprias interpretações para as experiências relatadas. É uma visão bem específica do fenômeno. Com certeza. E, para a gente fechar, fica talvez uma reflexão inspirada um pouco por tudo isso. Se a nossa consciência pode mesmo vivenciar outras realidades, imaginadas ou não, com tanta força, com tanta vividez, onde é que fica a linha que separa a nossa percepção, a força da nossa crença e aquilo que a gente chama de realidade? Fica aí a pergunta.